Boa noite, gente. Tudo bem, tudo bem? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pessoal que está aqui com a gente, pessoal de casa, que possamos nesse momento louvar ao Senhor, cantar com o nosso coração, cantar com a nossa boca, se expressar para Ele, que possamos construir um trono de louvor e glória para Ele nesse momento. Para você que está nos acompanhando online, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama, que eles também possam ser tocados pela mensagem do Evangelho, pela mensagem de Cristo. Senhor, Jesus, nós construímos para Ti, Senhor, um trono de glória, um trono de louvor e adoração neste lugar, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. É tudo sobre Ti, meu Pai. Que o nosso coração seja cheio da Tua presença, Senhor. Que todos nós que estamos aqui, Jesus, que nós não venhamos nos acostumar, Senhor, com a Tua presença, não venhamos nos acostumar, Senhor, com um ritual ou com aquilo que fazemos, Jesus. Mas que seja sempre algo novo, Senhor. Que cada dia, Pai, de poder estar neste lugar seja uma alegria, Jesus, uma alegria, Senhor. Uma alegria tão grande, Pai, de poder ministrar, de poder estar na Tua presença, de poder levantar as nossas mãos, de poder cantar, Senhor. Que a Tua vontade, que o Teu reino venha sobre nós. Transborda sobre nós a Tua alegria, Jesus. Reina em mim com o Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em nós. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em nós. Tu és o único, Jesus. Tu és digno de tudo que fazemos neste lugar, meu Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Todo o nosso ser. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E
rochas e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você. Com você. Somos com o Pai, nenhuma condenação há, não há. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, eu encontrarei, acharei descanso em teu amor, pois tu sei quem és, aquele que me guarda, me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em sua graça. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. De graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, Jesus. Vem sobre nós, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, acharei desconto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declara, querido, que em seus braços, os braços do nosso Senhor, é o meu descanso. Sim, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem falar conosco, papai. Vem falar conosco, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome. Aleluia.
de dificuldade, né, de louvar a Deus presencialmente, eu estou me sentindo privilegiada. Quero agradecer Renato e Fernanda pelo louvor maravilhoso. Eu sei que não fizeram para mim, para Deus, mas é um privilégio, assim, poder vir na casa do Senhor cultuar a Deus. Principalmente a gente que está acostumada há muitos anos da vida já a ir para a igreja, não ir para a igreja faz uma falta muito grande. Eu sei que tem gente que está acostumada a não vir para a igreja, está se acostumando com os cultos online. Mas o meu coração alegra muito, assim, não tem como dizer, você poder presencialmente vir adorar a Deus. Eu fui extremamente abençoada pelo louvor, extremamente abençoada pela presença do Espírito Santo neste lugar. Assim, Deus tocou profundamente no meu coração e eu fiquei agradecida a Deus por acordar e ter o privilégio de estar aqui viva, podendo cultuar a Deus. Quantas pessoas nesse momento estão nos leitos dos hospitais? Quantas pessoas estão passando por dificuldades e não têm a oportunidade que a gente está tendo hoje de mais uma vez recomeçar as nossas vidas, dando uma oportunidade para Deus trabalhar em nós, dando uma oportunidade para reescrever nossas histórias. Quantas pessoas nesse momento estão nos seus últimos suspiros de vida, nos seus últimos minutos, querendo uma nova chance, e nós estamos aqui com o privilégio de poder aprender de Deus, louvar o nome do Senhor. Amém? Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus. É um texto bem conhecido. Está em João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer da segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires a te dizer, importa-te-vos nascer de novo. Pai amado, essa é a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Que o Senhor possa falar aos nossos corações profundamente. Pai, tu sabes, Senhor, que eu sou a mais pecadora, a mais miserável. Eu não sou digna, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Eu não sou digna de estar na tua presença. Mas eu sei, Senhor, que a tua graça é que me alcança. É o teu favor que me alcança. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite. Trabalha nos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, muito melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa palavra tem falado muito no meu coração durante as últimas semanas, não é só essa semana, assim, tem falado muito comigo. Como eu falei, a gente está vivendo uma época diferente, uma época esquisita, e que Deus está mostrando aqueles que têm, de fato, um relacionamento íntimo com Ele, que pode passar por essa prova, e quem não tem. Aqueles que estão buscando a presença de Deus, aqueles que estão buscando estar em comunhão com Deus, e aqueles que estão cada vez mais distantes. E essa palavra de nascer de novo fala muito ao meu coração. Porque o que é esse nascer de novo? Jesus teve um encontro com esse homem aqui, esse Nicodemos. Ele não era qualquer homem. Ele era um homem altamente culto, conhecedor da lei, respeitado, rico. Ele conhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Jesus, para ele, não era algo distante, ele sabia quem era Jesus. Mas se você pegar um pouco de versículos anteriores, no 24 e 25 do capítulo 2 desse mesmo texto, diz o seguinte: mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque os conhecia todos. Jesus estava vendo aqui, estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo seus sinais que ele fazia, creram no seu nome.
Mas ele próprio, Jesus, não confiava neles, porque os conhecia todos. Ou seja, tinha uma multidão de pessoas que viam os sinais de Jesus, viam o que ele fazia, acreditava nele, mas não o conhecia profundamente. Não tinha entregue a vida para ele, não se entregava, era só aquela coisa de lá, nossa, ele faz isso mesmo, nossa, ele é um Deus de milagre mesmo, ele é um homem de milagre mesmo, só que não tinha experiência. Assim era Nicodemos, ele sabia que Jesus fazia coisas incríveis, e ele próprio fala, eu vejo que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for de Deus. Então ele sabia, e ainda assim Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo. Por que Jesus não disse isso para Zaqueu? Por que Jesus não disse isso para Maria Madalena? Por que Jesus disse isso para aquele religioso? Olha que coisa interessante. Porque nós, religiosos, é muito fácil para a gente se justificar. Nós que estamos na igreja, e muitos aqui nasceram no lar evangélico, é muito fácil você achar que você já é dono da verdade, que você sabe de tudo, que você conhece Deus, que você anda com Deus, que você aprendeu, que você pode descrever a Bíblia inteira, porque já foi contado isso em todas as vezes que você foi na escola dominical, você aprendeu. Talvez você estudou teologia, fez os 4 anos de teologia, você conhece tudo. Mas isso não significa que nasceu de novo. Isso não significa que você, de fato, teve uma experiência profunda com Deus. Porque a experiência com Deus, esse de novo, se você olhar no original da palavra, é radicalmente novo. É completamente transformado. Você mudou completamente quando você conheceu a verdade. Quando você conheceu quem Jesus era. Então era necessário nascer de novo, era necessário uma transformação interna e não somente aquela experiência humana da religião. John Piper, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse o seguinte: o que acontece no novo nascimento não é a obtenção de uma nova religião, e sim de uma nova vida. Ou seja, você, quando nasce de novo, você não está abraçando uma religião. Você está abraçando uma vida completamente diferente. E você só consegue abraçar essa vida completamente diferente, mudar radicalmente, se você tiver consciência de quem você é. Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz: todos precisam nascer de novo, porque e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera no auxílio da desobediência. Mortos em pecado, Efésios 2, capítulo 1. Mortos em pecado. A gente não tem essa consciência quando a gente não conhece Jesus de verdade. A gente não tem consciência da nossa miserabilidade. Quando a gente se compara com os outros, se eu me comparo com vocês, eu meio posso me sentir bem na fita. Ou vocês se comparando comigo, você pode dizer: poxa, estou bem, eu não faço nada. Sou uma pessoa que, sei lá, dou o dízimo, vou para a igreja, sou uma pessoa que trato bem minha esposa, meu esposo, estou super bem, nunca fiz nada, nunca usei droga, não vim do mundo, nasci em lar cristão, estou super bem. Só que quando essa lente muda e você coloca Jesus na tua frente, cara, não tem como você se comparar com Jesus. Não tem você se achar alguma coisa quando você olha para Ele. E toda vez que eu olho para Jesus, eu me sinto miserável. Toda vez que eu olho para Jesus, eu me sinto um nada. Eu me humilho na presença dEle, eu me arrependo de quem eu sou o tempo todo. Porque eu não consigo ser o que Ele espera que eu seja. Porque o pecado está o tempo todo habitando em mim. E eu não consigo ser uma pessoa melhor se não for o Espírito Santo da minha vida. Então, quando você tem consciência do quão miserável você é, você permite que o Espírito Santo age em você. Mas se você olha para os outros e acha que você é melhor, gente, você não deixa Deus trabalhar. Então, eu tenho medo disso. Eu já tenho, sei lá, vai fazer quase 20 anos indo para a igreja, e eu morro de medo de ser uma pessoa religiosa. Eu morro de medo de chegar num ponto de achar que eu estou fazendo alguma coisa.
Eu não posso estar aqui pregando e achar que vão ser minhas palavras, o meu conhecimento, que vai tocar na vida de alguém, porque não vai, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus, é Deus em mim. Então eu tenho que me humilhar na presença dele. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela era pecadora, ela entra na casa de Simão, que era um fariseu, e ela se humilha diante dos pés de Jesus, ela começa a chorar, ela derrama o óleo sobre os pés dele, e as lágrimas dela começam a escorrer, e ela começa a enxugar o pé dele com os cabelos. E Simão, o fariseu, fala, como é que ele pode deixar essa pecadora encostar nele? Porque ele era muito, muito santo, ele era muito perfeito, então aquela mulher pecadora, ela não merecia nada, nem chegar perto de Jesus, ele devia excluí-la. Mas Jesus vira e fala para ele, eu entrei na tua casa, você não me ofereceu nem água, essa mulher olha para cá, chorando aqui nos meus pés, você não me deu nem beijo, ela está beijando os meus pés. Porque ela sabia, cada lágrima que ela estava derramando a miséria dela nos pés do Senhor. Ela estava reconhecendo quem Jesus era para ela. Ela estava sendo liberta de todos os erros que ela tinha cometido, de todos os pecados. Ela estava deixando a vida dela para trás e nascendo de novo nele. Nascendo de novo nele completamente. Eu vim de uma família, né? Minha avó, era uma pessoa incrível, maravilhosa, excelente mãe, excelente avó, uma pessoa assim, para a família, excepcional. Mas não pisasse no calo de minha avó, não. Que a bicha era brava. Nossa, ela apagava aquela pessoa da vida dela que você não podia nem chegar. Se a pessoa que fez alguma coisa com ela chegasse a atravessar no mesmo caminho, ela mudava de direção. Apagava, tinha uma raiva, sabe? E levava aquilo dali para a morte, não queria mais saber nunca mais. E minha família tem muito disso. Minha mãe tem muito disso, de não quero mais saber, morreu. E segue a vida dela. E acaba que você vai aprendendo isso. Você vai aprendendo, você vai, tipo assim, a pessoa te ensina dessa maneira, você cresce e você vai levando isso com você. São coisas que você traz da sua família, negativo. Só que quando eu conhecia Jesus, eu vi uma coisa completamente diferente. Eu vi que da mesma forma que ele me perdoou, sem eu merecer, porque eu não mereço o perdão dele, eu deveria também perdoar. Da mesma forma que ele estava dando uma chance de me dar uma vida nova, porque eu não poderia fazer isso com as outras pessoas. E é difícil, é muito difícil você abrir mão de quem você é, abrir mão de quem você aprendeu a ser. Mas você morreu quando você conheceu Jesus e aceitou Ele no teu coração. Você morreu e você começou a reescrever uma história. Então não dá para a gente seguir o nosso ranço de antes. A gente tem que pedir a Deus que nos ensine a ser como Jesus o tempo todo, não religioso, fariseu, hipócrita, mas pessoas que entenderam o que é nascer de novo, que entenderam a importância de seguir a Jesus completamente. Se você parar para pensar, até o diabo conhece a Jesus. Até o diabo sabe quem Jesus é e respeita. Se você ler em Marcos, no capítulo 1, versículo 24, ele diz, cadê o versículo aqui? Ninguém é salvo, cadê? Eu perdi o versículo, está dizendo aqui, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O endemoniado estava falando isso. Está lá em Marcos, no capítulo 1, 24. Eu sei que tu és o Santo de Deus. E isso fez do diabo crente? Fez ele crente? Não. Ele sabe quem é Jesus. E ainda assim ele não é crente. Quantas pessoas na igreja sabem quem Jesus é? Reconhecem quem ele é. Reconhecem os milagres que ele fez. Reconhecem que ele é filho de Deus, o próprio Deus. Mas isso não significa que tiveram a vida transformada. Isso não significa que nasceram de novo. Somente que conhecem.
Quantos teólogos vocês... Eu já vi, um dos motivos que me fez sair do mestrado, eu estava fazendo mestrado em teologia, e um dos motivos que me fez sair do mestrado foi ler livros de pessoas que sabem da teologia muito bem, mas que trazem princípios humanos para aquilo que eles estão colocando e colocando em verdade na cabeça dos estudantes. Princípios que vão contra a palavra de Deus, totalmente contra, mas são filosofias humanas, de pessoas que estudaram muito, conhecem muito, mas que não tiveram a vida transformada. Porque quando você tem a sua vida de fato transformada, você passa a sabedoria humana, mas você passa com valor espiritual, que é algo que transforma o nosso ser e nos dá sede de ser pessoas melhores diante de Deus, de aprender mais de Deus, de buscar mais do Senhor. Então, assim, eu convido vocês a pensar primeiro do que é. O que não é nascer de novo? O que não é nascer de novo? Primeiro, a gente não nasce de novo através de rituais religiosos. A gente não nasce de novo simplesmente pelos milagres que a gente vê acontecendo no meio da igreja. A gente não vai nascer de novo por causa disso. É bem interessante, se você presta bem atenção. Tem muitas pessoas que vão para a igreja pela aquela coisa do Deus vai fazer. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar prosperidade. Vamos para a igreja, vamos para a mesma igreja, que eu tenho um pastor lá que tem uma oração fervorosa. Você não tem ideia. Quando ele ora, as paredes tremem e vidas são transformadas. Pessoas são curadas, é uma bênção. Vamos lá. Você vai lá, você acha aquilo é tudo maravilhoso. Mas aquilo dali é que transforma a sua vida? Não, porque quando Deus não fizer, e quando Deus não responder uma oração sua, você vai embora? Quantas pessoas não vão embora por causa disso? Quantas pessoas não enfraquecem na fé porque simplesmente Deus não fez da maneira que elas queriam que fizesse? Muitas, porque estão atrás da bênção e não no Deus que dá a bênção. Então, nascer de novo não é isso. Ninguém entra no céu e porque pertenceu a uma família cristã. Porque, meu pai, meu avô, meu tataravô é pastor e todo mundo foi pastor e tal. Você não vai. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se você realmente é um pecador, daquele que reconhece quem você é, quando você encontra Jesus e você é liberto, você agarra nele para sempre. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não significa que você veio de uma família cristã que você vai ser cristão. Não significa que você aprendeu a sua vida inteira como é que funciona a igreja, que você é cristão. Não significa que eu estou pregando aqui na frente que eu sou cristã. Isso não é salvação. Qualquer um pode fazer isso. Você encontra pessoas, eu já vi vídeos, você deve ter vídeo também, de drogado no meio da rua, pregando um evangelho quando alguém chega perto dele para evangelizar. A pessoa fala assim, eu era da igreja, eu sei que Jesus salva. Drogado, está lá no chão, está lá acabado no fundo do poço, mas está pregando. Eu vejo mulheres, uma vez, uma mulher drogada, sem os dentes já, porque a droga tinha consumido tudo, esquelética, louvando a Deus, com a música lá, louvando, parecia até um anjo cantando. Mas está lá, no fundo do poço. Porque isso não é salvação. Isso não é o que você faz. Não é quantas vezes você veio na igreja trabalhar, ou o trabalho voluntário que você fez. Isso não é a salvação. Isso não é a transformação de vida. Não se obtém a vida eterna por determinadas informações corretas a respeito de Deus. Nicodemo sabia muito de Deus. E ainda assim ele ouviu de Jesus, é necessário nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Então, nada disso é a salvação. Então, o que é a salvação? Jesus fala para Nicodemos que era necessário que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da água? Nascido da água, ele talvez esteja remetendo ao batismo de João, que era João pregava falando o quê? Que você tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrepender. Se a gente vai no texto de Ezequiel, nem sei onde está tão confuso aqui. Ezequiel fala o seguinte, que Deus tirou o coração de pedra para colocar um coração de carne. Deus deu a transformação de vida. Transformação. Jesus, ele arranca de nós um coração de pedra e coloca em nós um coração novo, um coração completamente transformado, tá? Em Ezequiel, no 36, versículo 25 ao 27. Então,
aspergiei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-te-ei-vos um coração novo, porei dentre vós um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele tira, ele faz um transplante de coração na nossa vida. Ele tira de nós o coração e coloca um coração novo. Isso é uma mudança de vida. A água também remete à purificação. Ele nos purifica de todo o pecado. É Ele, não é nós. A gente não consegue fazer isso por nós mesmos. Eu não consigo chegar e ser salva por mim mesmo, ou pelas coisas que eu faço, ou pelas minhas obras. Isso não vem de mim. Isso vem de Deus. É Ele, a salvação vem dele para mim. Estava lindo no chá de bebê da Thalita da semana passada, a Bruna estava dando testemunho de como que ela estava surpreendida do trabalhar de Deus na vida dela, porque ela vinha de uma crença completamente distorcida do que é a Bíblia. E aí Deus começou a tocar no coração dela e falar diretamente com ela. Isso não está certo. Você está no lugar errado. E começou a mostrar. E aí, ela contando aquilo dali, eu falei assim, Bruna, você já parou para pensar que Deus, soberano, lá no céu, Deus, criador dos céus e da terra, Ele moveu situações, Ele moveu pessoas, Ele te deu visão para que você reconhecesse a verdade nele. Você já parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso, Ele falou com você. Não foi uma obra humana. Deus parou para falar com você. Ela falou assim, Renata, só você falar isso eu já me emociono, porque foi isso mesmo que Ele fez. Ele foi atrás de mim. Eu resisti. Eu não queria, mas Ele foi. E foi trabalhando, e Ele foi atrás de mim. E da mesma forma que ela estava falando ali, eu comecei a me emocionar, porque eu falei, foi a mesma coisa que Ele fez comigo. Eu não queria Deus. Eu não queria saber de Deus, porque quanto mais você sabe de Deus, mais responsabilidade você tem de mudança de vida. Eu não queria, eu resisti o máximo que eu pude resistir, mas Ele foi incansavelmente me cercando. Ele foi em cada lugar que eu ia, Ele foi me cercando e colocando pessoas. Ele foi colocando pessoas na igreja. Eu fiquei impressionada que Ele colocou, gente, Ele colocou para que eu morasse na casa de cristãos, na casa de um menino da presbiteriana que me levou a questionar as coisas. Eu estava morando na casa de uma tia minha. Esse rapaz chegou como roommate. Ele não tinha como dirigir até o trabalho às 4 horas da manhã, e eu levava ele de carro às 4 horas da manhã. E a gente começou a ficar amigo. Quando a situação na casa da minha tia começou a ficar complicada, ele estava acabando de mudar com a esposa para um apartamento, ele virou para mim e falou assim, Renata, você pode vir para a minha casa. E aí eu fiquei pensando assim, hoje eu vejo isso com clareza, o problema que eu tive com a minha tia, o problema que eu tive para me fazer sair da casa dela, foi porque Deus permitiu que Ele queria que eu saísse dali, para entrar em um lugar na qual eu fosse ter acesso mais à palavra de Deus. Ele permitiu que eu estivesse numa loja, que um pastor fosse me convidar, e esse pastor era um homem que prezava pela palavra de Deus, porque eu podia ter caído em qualquer igreja, de qualquer engano, mas eu fui cair no lugar de um homem que tinha o amor, que tem um amor pela palavra de Deus, e trabalhou na minha vida, investiu na minha vida. Eu fico pensando que quando eu fui trabalhar, limpar casas, eu entrei na casa de uma mulher, uma americana, eu não sabia nem que essa mulher era. Eu estava começando a ir para a igreja. Estou eu lá, acabo de limpar a casa, suada, aquela mulher vem para mim, uma americana vem para mim, olha nos meus olhos e fala assim, Deus mandou você aqui para eu tomar conta de você. E me abraçou. Gente, aquela mulher foi e é até hoje uma mentora na minha vida. E eu penso como que Deus moveu céus e terra, pessoas para trabalhar em mim. Quem sou eu? Quem sou eu? E eu tenho certeza que se eu parar aqui para perguntar para vocês, quantas peças na tua vida Deus teve que mexer para que você chegasse onde você chegou? Isso é a misericórdia, é o amor dele, isso é incrível. Isso é incrível. Essa americana, ela está fazendo uma série de estudos agora sobre perdão. E tem tocado muito no meu coração. E ontem ela contou uma coisa bem interessante.
Ela falou o seguinte, tinha uma mulher, o nome dela era Guta, uma judia que estava no campo de concentração, e teve uma marcha, eles reuniram todas as mulheres desse campo de concentração, falaram, junta todas as mulheres aqui, as mulheres juntaram em fila, elas iam sair numa marcha. Na cabeça delas, elas não sabiam para onde estava indo. Para elas podia ser, a gente vai ter que andar até uma dessas montanhas e tal, mas não era. Era uma marcha de 3 meses que saía da Polônia, onde elas estavam, até a República Tcheca. Foram 3 meses de andada. E aí, na hora que ela estava lá, que estava falando assim, reúne todas as mulheres aqui, bota em fila, porque a gente vai sair. O pai dessa Guta gritou do outro lado da cerca, onde estavam os homens. Guta, bota as botas, coloca as botas. E ela bota, não tinha ninguém de bota. Era samba, era verão. Ela falou assim, bota, não tinha sentido. Só que ela falou o seguinte, essa Guta falou o seguinte, como uma boa judia, eu aprendi a obedecer ao meu pai. E quando todo mundo estava sem bota, eu fui correndo, peguei as botas e coloquei as botas. Nesses 3 meses de caminhada, muitas mulheres perderam os pés e morreram no caminho porque não conseguiram, porque eram pedras. Subi no morro, aguentando mudança de temperatura, mas ela estava com as botas no pé porque ela obedeceu ao pai. Ela estava com as botas no pé, ela sobreviveu 3 meses de caminhada porque ela colocou as botas nos pés. E eu te digo aqui nessa noite, coloca as botas nos teus pés, ouve o que o teu pai está te falando. Ouve o que o teu pai está te falando, o teu pai é Deus, e Ele quer trabalhar na tua vida. Tira o que precisa ser transformado, tira o coração de pedra e coloca um coração novo. Pede a Deus que te ensine o que Ele quer ensinar. Não se ache autossuficiente e não olhe os outros como se fossem inferiores a você. Peça a Deus que transforme a tua vida, coloca as botas nos teus pés. E ela falando ontem essa história, e eu falo assim, Jesus, me faz ser uma boa ouvinte da tua palavra. Senhor, trabalha em mim de uma forma, Pai, que eu ouça a tua voz e obedeça sem questionar. Obedeça pela fé. Se o Senhor diz vai, eu vou. Se o Senhor diz fica, eu fico. Mas me deixa ser uma boa ouvinte. Nós temos que ser bons ouvintes da palavra de Deus. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. E aí, quando Jesus fala, nascer da água e nascer do Espírito, a gente precisa que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Porque isso não vem de nós. O bem não está em nós. Nós nascemos desde pequenos com a tendência do pecado, de puxar o que é ruim. De puxar o que é ruim. A gente pode ver isso claramente até na igreja. As igrejas, eu não falo essa somente, eu não quero que vocês entendam mal, não é só essa, é qualquer igreja. A politicagem, o tapinha nas costas, o você concordar para agradar, o você ter que fazer alianças políticas para permanecer no seu posto. Como se você pudesse tratar a obra espiritual, a obra de Deus, como se fosse humana. Não é você que justifica, não é você que tem que se defender de alguma acusação. Quem é o seu defensor? É Jesus. Você não tem que concordar com nada só porque os outros vão gostar se você concorda. Desculpa, I'm sorry, se eu não concordo, eu vou dizer que eu não concordo porque eu li, eu estudei, e se você quer se defender, você vai falar comigo. E me mostrar, e eu vou aprender, e eu vou ouvir. Mas nós não estamos aqui para compactuar com erros. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, para pregar a verdade, doa quem doer. E é assim. É assim que tem que caminhar as coisas. Ah, Renata, mas dessa forma a gente nunca vai ter uma igreja cheia. Sorry. Desculpa, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada na satisfação que eu vou dar diante de Deus. Estou aqui para pregar mentira, para agradar? Não. Por quê? Porque eu tenho consciência do Deus que eu sirvo. E a responsabilidade que paira sobre a minha vida. E essa responsabilidade eu digo para vocês não só do que se fala, mas como se fala, como eu chego até aqui. E eu vou te dizer, para chegar até aqui, onde eu estou hoje, eu passei a semana toda falando, Senhor, me perdoa por quem eu sou.
Me perdoa pelo jeito que eu ajo, pela maneira que eu falo, por tudo que eu sou, porque eu não sou merecedora disso. Então, essa consciência, esse trabalhar de Deus é diário, é constante. Claro que você não está dentro de mim e você não está do meu lado quando eu estou orando ou conversando com Deus. Da mesma forma, eu não estou junto de você. Então, eu não tenho como julgá-lo e nem você pode me julgar. Porque isso nós dois temos que fazer, nós todos aqui temos que fazer diante de Deus. Mas a gente tem que ter essa consciência de mudança, de transformação. Stephanie virou para mim, quem não sabe, Stephanie é minha filha, chegou para mim às 2, 3 semanas, falou, mãe, eu quero batizar. Ela está com 12 anos. E eu sempre tive preocupação de não criar Stephanie para que ela seja crente, porque eu sou crente. Eu quero que ela tenha as próprias experiências com Deus, e não porque eu tenho. Então, eu sempre tive essa preocupação. Tem pais que acham o máximo quando o filho fala, quer batizar, ele já pega o pastor bota na água aí que meu filho quer batizar, glória a Deus. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é ver se ela está preparada para esse passo. Por que preparada para esse passo? Ah, Renata, significa que batizou já é salva? Isso? Não, não é por isso. É porque eu quero que ela entenda a importância de você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, eu perguntei, ela falou assim, eu quero batizar. Eu falei, mas por que você quer batizar? Porque eu amo Jesus. Eu falei, só isso não é o suficiente. Vamos falar um pouco mais sobre o batismo. Quando você batiza, você está simbolizando que você morreu para o mundo, mas isso tem que estar no seu coração. Você tem que ter essa consciência. Você tem que morrer, você tem que ser uma pessoa nova em Cristo Jesus, transformada. Deixar o Espírito Santo trabalhar em você. É claro que não dá para a gente ensinar tudo sobre o batismo, sobre nova criatura, sobre tudo, nenhuma conversa só. É uma coisa que eu estou conversando constantemente. Mas isso tem sido um aprendizado para mim também. Porque ao invés de eu estar super feliz, minha filha quer batizar, eu estou assim, Senhor, me faz com que eu prepare ela para que ela tenha essa consciência. Para que ela entenda isso. A gente não pode ser impossível de querer batizar logo as pessoas correndo só para números. Não é, esse não é o ponto. O ponto é vidas sendo transformadas. Minha irmã virou para mim e falou assim, eu quero que você me batize no mar, você que vai me batizar. Muita gente, por que não faz, Renata? Vai lá, batiza. De jeito nenhum. Não é do jeito que você quer. Você quer batizar? Você vai fazer o curso com o pastor vai fazer o curso com você vai entender. Se for isso mesmo que você quer, ele vai batizar. Eu posso estar do lado, mas é ele que vai batizar. Por quê? Eu não poderia batizar? Poderia. Batizei aqui o Rodrigo. Mas a questão não é para ela entender que existem princípios. E esses princípios não são do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, para dizer que foi batizada, para dizer que é cristã. Você ser cristão é de dentro, é transformação de vida. A vida foi transformada? Vida foi transformada, radicalmente transformada? Porque eu digo uma coisa para você, a Renata que eu era antes de conhecer Jesus e a Renata que eu sou hoje foi radicalmente transformada. Precisa transformar muito todo dia. Até a minha morte eu vou ter que transformar muito. Mas houve uma mudança radical. Tão radical que quando alguém fala com meu marido de quem eu era, como eu fazia, ele fica, você fazia isso? E não sei o quê, aquela coisa toda. Porque quando ele me conheceu, eu já era uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, irmãos, vamos aprender com essa conversa de Nicodemos, com Jesus e Nicodemos. E uma coisa que eu penso assim, Deus devia ter um plano maravilhoso na vida de Nicodemos, porque proporcionar esse encontro, essa possibilidade de Jesus mostrar para ele a importância do nascimento é fenomenal. É lindo demais. A gente ter essa oportunidade, que talvez muitos não tenham, de conhecer a Jesus, de falar sobre Jesus, de estar num país livre que proporciona a gente aprender de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, que hoje, que essa noite, a gente possa, mais uma vez, falar, Senhor, trabalha em nós. Trabalha na minha vida. Me faz uma nova criatura em Ti. Me leva para perto de Ti, Senhor.
me faz me humilhar na tua presença. Lembra do publicano e do fariseu? O fariseu chegou diante de Deus lá para orar e falou: Deus, eu não sou igual a esses pecadores. Eu não sou igual a esses que roubam, que adulteram. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu sou o máximo, entre aspas. Eu não sou igual a esse publicano pecador. E o publicano estava lá, que não conseguia nem levantar a cabeça. Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Não vamos ser fariseus. Não se ache maior do que os outros. Enxergue quem você é, se comparando a Jesus. Que essa noite a gente possa se humilhar, Senhor, na tua presença. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Pai, pobre, pecadora, miserável, ó Pai. Tira de mim qualquer coração, restígio de coração de pedra e coloca um coração novo, com sede de Ti, com sede da Tua presença, com sede de transformação de vida. Pai, que os meus olhos não estejam nas coisas desse mundo, que os meus olhos não estejam, Senhor, nas riquezas, na prosperidade, Senhor, no que esse mundo oferece, mas que os meus olhos estejam focados em Ti, no que é eterno. Pai, usa minha vida para a Tua glória. Se Tu me queres aqui, Senhor, glória a Deus. Mas se o Senhor quiser me mover, ó Pai, glória a Deus também. Eu sou Tua, Pai, e me entrego completamente a Ti. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão neste lugar nessa noite. Abençoa as pessoas que vão ouvir essa palavra. Pai, Tu és um Deus, ó Pai, que cura enfermidades. Tu és um Deus que responde a orações. Tu és um Deus, ó Pai, que transforma vidas. Transforma a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Transforma a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nos ensina, Senhor, a aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa nos transformar a cada dia. Que nós possamos nos deixar ser trabalhados pelo Senhor. Obrigado por você que esteve conosco até agora. Que você possa ser abençoado, ter um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que você possa compartilhar essa palavra, possa compartilhar esse momento com mais pessoas. Amém? Que você possa dar um like aí, né? Como é que é um like? Um joinha, mas que você seja abençoado. O princípio de tudo que fazemos aqui, para nós que estamos aqui presencial e para quem está online, é para que possamos alcançar e abençoar mais vidas. Amém? Em Teus braços é o meu descanso. Em Seus braços é o meu descanso. Em Seus braços é o meu descanso. Em Seus braços é. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém.